Voltamos, então. Vamos dar uma olhada, então, na lei de execuções penais. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que houve uma recente alteração na lei de execuções penais. Recente assim. Nós tivemos vetos derrubados do pacote anticrime. O que são vetos derrubados? São partes de uma lei que voltou para o legislativo depois de o presidente não ter concordado com essa parte, né? Então, funciona mais ou menos assim. O legislativo vai ali, faz a lei, né? E manda para o presidente da República sancionar ou vetar. Sancionar é concordar, né? Vetar é discordar. Quando ele manda para o presidente da República, o presidente da República sanciona lá e tem partes da lei que ele veta, que ele é contrário, né? Esse veto pode ser jurídico, né? Um veto que ele considera contrário à Constituição, né? Ou pode ser um veto político, né? Contrário aos interesses do presidente da República, da administração pública, do executivo em si, né? Quando o presidente da República veta, esses vetos voltam para análise conjunta ali das casas legislativas, né, do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, ao voltar para eles, o legislativo que vai ter a última palavra em dizer se essa lei vai ficar, se esse veto vai permanecer ou não, né? Então, se o legislativo discorda do veto do presidente da República, ele manda para o presidente da República sancionar, publicar, promulgar, na verdade, esse trecho da lei, mesmo que ele tenha discordado, né? Quem tem a última palavra em questão de legislar é o legislativo, é lógico, né? O presidente da República só vai vetar ou sancionar. Sancionar ou vetar. Quando ele veta, então o legislativo faz uma análise se ele mantém esse veto ou não. Se o legislativo discordar do veto, ele manda para o presidente da República promulgar esse veto. Se o presidente da República não promulga, o legislativo mesmo que vai promulgar. Tá? Isso aí está no artigo 66 da Constituição Federal. Lá você consegue ver bem certinho. Eu tento te falar aqui de uma forma mais simples, mas você consegue ver lá os prazos, tudo como isso funciona, artigo 66. Cadê? Aqui está. Ó, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquecendo, então se o presidente fica quieto, ele concorda, tá? O presidente da República, ó, ele tem esse prazo de 15 dias úteis para vetar os projetos. Se ele não veta, significa que ele concordou, né? Aí depois ele comunica aqui ao presidente do Senado os motivos do veto. Quando ele comunicou o veto dele, a discordância dele, então, né? E essa discordância pode ser do texto integral, tem que ser o texto integral, não pode ser parte, mas pode ser o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha, né? E aí, se ele discordou, tá? Daí a gente tem aqui prazo de 15 dias, o silêncio importa a sanção, né? Se o presidente fica inerte, não fala nada, tem-se que ele concordou, né? Então, quando o presidente discordou aqui, né? Aqui ele considerou inconstitucional, em contrário ao interesse público, daí ele veta, né? Quando ele vetou aqui, vai pro... Aqui, ó. Vai para o presidente do Senado Federal, e esse veto, essa discordância do presidente é apreciada aqui em sessão conjunta, que a sessão conjunta é da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? Dentro de quanto tempo? Dentro de 30 dias, a contar do recebimento. Só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos deputados e senadores. E foi isso que aconteceu com esta parte aqui, tá? Com essa parte aqui, ó, com o artigo 9º. O artigo 9º foi a maioria absoluta aqui, ó, dos deputados e dos senadores nessa análise conjunta aí, depois que o presidente discordou de uma parte dessa lei nova, né, a maioria absoluta decidiu que
esta parte deveria valer na lei, né? Então, aqui tem o parágrafo 5º falando que se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação pelo presidente da República, né? Que é o presidente da República justamente promulga e publica a lei ali, né? Promulgação seria ali a ratificação, digamos assim, do projeto, né? Ele coloca, vai ter promulgação e depois tem a publicação, né? Daí ele é publicado e começa a valer, né? Tá? Então, e tem um prazo aqui, ó, esse prazo do parágrafo 4º, que é de 30 dias, nem sempre é respeitado, tá? E eu acho que até nessa coisa do pacote anticrime é que ele não foi respeitado, e daí depois de um tempo que passou, com o presidente da República tendo discordado dessa parte, começou a valer esse veto aqui. Por isso que esse aqui é um veto derrubado do pacote anticrime, tá? E ele começou a valer um tanto depois, e muita gente não se tentou para atualizar nas suas leis isso aqui. Então, por isso que eu acho que ele tem uma altíssima probabilidade de cair, principalmente porque ele tratou de uma parte muito importante da lei de execuções penais, né? Deixa eu ver se está tudo ok na gravação. Tá gravando. Eu tentei explicar de forma mais didática e possível como funciona, mas para que você simplesmente tenha a noção de que o veto derrubado, né? O veto derrubado é lei que começa a valer, né? A partir do momento que o veto foi derrubado ali, o veto, então discordaram da discordância do presidente da República, né? Você tem ideia disso? O presidente da República não concordou, eles não concordaram, né? Gasto um pouco de tempo explicando isso, porque tem muita gente mandando mensagem perguntando o que é o veto derrubado, tá? Então, para sanar a dúvida dessas pessoas, talvez você entenda, mas entenda também que eu preciso explicar, tá? E aí a gente tem uma grande diferença do que passa a acontecer no artigo 9º, beleza? É bom que você leia ele inteiro, bem lidinho, e compare com a redação antiga. A gente vai fazer isso logo em seguida, tá? Já chegamos nele. E aí, a gente vai dar uma passada na LEP aqui para você ter uma noção do que é importante, tá? Pessoal, lógico que aqui é importante você saber para que serve a LEP. Eu não acredito que possa cair uma questão exatamente disso aqui, mas é importante que você saiba que a LEP, a Lei de Execuções Penais, a execução penal, serve para efetivar as disposições da sentença. O que é a Lei de Execução Penal? É a lei que regula como se dará o cumprimento da pena do sujeito, tá? Então, ele é condenado e aqui essa lei vai regular como ele cumpre a pena dele. Beleza? E aí, assim, a gente sempre tem a LEP tentando trazer o quê? Uma harmônica integração social do condenado. A LEP quer que o condenado volte à sociedade e não reincida, e não volte a delinquir. Então, sempre tem esse aspecto de tentar fazer com que ele volte um ser normal para a sociedade, né? Muito embora a gente saiba que a realidade não é bem assim, mas o objetivo da lei é este, né? Então, você precisa saber que a LEP aplica seu preso provisório, e isso aqui cai demais, tá? Preso provisório é aquele que não tem uma sentença condenatória em relação a ele ainda, e também aplica-se aos condenados pela Justiça Eleitoral e Militar quando estão recolhidos à jurisdição ordinária, tá? Estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, o cara foi preso pela Justiça Eleitoral ou Militar, mas está preso lá na penitenciária estadual, a LEP aplica-se a ele também, tá? Isso aqui também cai, às vezes, só essa redação aqui, mas ela é simples, né? E aqui vem a parte da classificação dos sujeitos lá, né? Que vai falar como eles serão classificados dentro da penitenciária, dentro do seu cumprimento de pena. E aí a gente vê que vai se analisar aí os antecedentes, a personalidade, os antecedentes e a personalidade do sujeito. Para quê? Para a individualização da pena, né? É um princípio do direito penal, aí do direito processual penal, né? É um princípio essa individualização da pena, individualização aqui da execução penal, né? Individualização da pena seria no momento que você aplica a pena, né? E aqui a execução penal no momento que ela é realmente executada, né? É essa palavra, né? Executada, é no momento que ele cumpre a pena, né? Uma coisa é o momento que o juiz, determina qual vai ser a pena. Vai ser 2 anos e 6 meses.
para João. Para José vai ser 3 anos e 6 meses. Por quê? Porque José tem maus antecedentes, personalidade ajustada, e aí você vai ver lá no artigo 59 do Código Penal um monte de requisitos lá que podem piorar a situação do sujeito. Né? Classificação. Quem faz a classificação de como vai ser cumprida essa pena? É a CTC, tá? CTC, Comissão Técnica de Classificação. Quando o preso entra na penitenciária, tem uma entrevista com ele. E aí vai se individualizar a pena através dessa entrevista. Porque muitas vezes você precisa, muitas vezes não, sempre você precisa conhecer o histórico do preso. Então, tem preso que tem doença, tem preso que tem problema de convivência, e aí tudo isso vai ser esclarecido quando ele chega lá, para que ele fique isolado, seja tratado, alguma coisa assim, porque você não pode largar o sujeito dentro do cárcere e esquecer ele lá. Você tem que pensar que ele vai voltar para a sociedade, né? Você tem que pensar que tem gente que cuidam dele lá dentro. Tem agentes, tem médico, tem psicólogo, tem psiquiatra. Então, esse pensamento que as pessoas têm de tem que mais morrer, tem que mais não sei o quê. Não, você não pode pensar dessa forma. É muito errado pensar dessa forma. Porque nem todo mundo que é preso é um mega bandido, né? Pode ser que o sujeito tenha cometido um deslize na vida dele, ele vai entrar dentro da penitenciária. E aí, porque você não está cuidando dos outros presos e não está dando assistência à saúde, alguma coisa, o cara vai passar doença para quem é um preso tranquilo, digamos assim, né? Então, você tem que ter um cuidado para que tenha um tratamento humano dentro da penitenciária, tá? E a CTC é formada por esses sujeitos aqui, e isso aqui cai em prova, tá? Cai por quem é formado a CTC. Esse mnemônico aqui, eu não anotei aqui, né? Mas eu lembrei depois que eu vi numa aula, muito tempo atrás, dirigindo, tinha uma videoaula rodando lá no radinho, lá, enquanto eu dirigia, e foi o professor Lúcio Valente que ensinou esse bizu aqui, e eu melhorei ele. Eu gravei de uma forma tão boa isso aqui, que eu melhorei esse bizu aqui, que ele falava da Pepsi, Psi e uma Fanta, né? Que é para você gravar aqui, você tira um print aqui para você lembrar que tem um psiquiatra e um psicólogo na CTC. Então, Psi, 2 Pepsis, né? E o assistente social é um cara bonzinho, que ajuda lá na execução penal, ajuda o preso. Então, essa Coca é Fanta, né? É Fanta, Fanta é docinha, é boazinha, né? E nada contra o assistente social, você vai fazer concurso, né? É só a gente usa os mnemônicos que dá para gravar. A gente brinca aqui com a lei, com a vida, para a gente conseguir memorizar. Vale tudo, né? O diretor e os 2 chefes são agentes penitenciários, então eles vestem preto, farda preta e tal, né? Então, bota aqui uma Coca-Cola. Olha o diretor aqui, um cocão e 2 agentes, 2 coquinhas. Você vai lembrar aqui dessas 3 cocas aqui, das 2 Pepsis e da Fanta, e vai lembrar de todos os integrantes aí da CTC, beleza? Tá? Aqui eu coloquei meu Instagram, pessoal. Se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, tá? Vamos crescer junto aí. Tem muita dica de estudo. Eu quero melhorar muito ainda isso aí, tá? E aí, pessoal, isso aqui é extremamente importante. Pessoal, exame criminológico, tá? Exame criminológico tem uma tabelinha aqui. O preso em regime fechado será submetido ao exame criminológico, tá? O preso em regime semiaberto poderá ser submetido. E aí eu nem vou explicar o que é isso aqui, como funciona, blá, 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 porque você só precisa saber isso aqui para acertar na tua prova, depois você pega um livrinho e estuda, tá? Chegamos no artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, teve alterações, então, por quê? Ele deveria estar valendo junto com a promulgação e publicação aí do pacote anticrime, mas acabou que ele começou a valer depois, porque o presidente da República não concordou com essa redação aqui e o Senado e a Câmara acabaram, mesmo assim, publicando, então, né, discordando do veto do presidente da República e entrou depois. Por que é importante você saber? Porque antes, o artigo 9º falava que que a identificação do perfil genético, né? A identificação do perfil genético caberia somente para o artigo 1º da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, tá? É a Lei dos Crimes Hediondos.
hediondos, tá? Então, só valeria para esse artigo 1º, segundo a redação antiga, tá? Agora, vale para crimes dolosos, tá? Então, se falar do homicídio culposo, não vai ter identificação do perfil genético, tem que ser um crime doloso. E tem que ser praticado com violência grave contra a pessoa. O que é violência grave? Eu não sei, porque o legislador não falou para mim o que é violência grave. Eu posso, para mim pode ser grave uma coisa, para você pode ser outra. Isso aqui é problema de redação legal aí que depois fica para a jurisprudência e doutrina ficar discutindo durante uns 20 anos, tá? Mas lembre-se que tem que ter crime doloso e violência grave, tá bom? Não fala em grave ameaça, fala somente em violência grave, tá? E aí, bem como, né? Bem como crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável, que não deixa de ser um crime contra a liberdade sexual, tá bom? E aí será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante o quê? Extração de DNA por técnica indolor, que não cause dor, então, né? Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. E aí a prova vai fazer o quê contigo? Ó, porque aqui antes tinha também, ó, cadê? Será submetido obrigatoriamente? Técnica adequada de dolor. Ah, não falava quando que era antes. Mas o que eu acho que a prova pode colocar para você? Ela pode colocar aqui por ocasião da sentença. Já pensou se ela coloca aqui? Ó? No momento da sentença, o juiz determinará a extração do perfil genético por, quer dizer, a identificação do perfil genético por extração de DNA e tal. Técnica adequada em dolor. Aí você vai lá, nossa, que redação linda, que bonito. Não, não é no momento da sentença, não. Vamos apagar aqui. Não é. É no momento do ingresso no estabelecimento prisional. Sem prejuízo, isso aqui pode ser feito em outra hora, mas o que fala a redação legal é no momento do ingresso, tá? Aqui tem uma redação que é interessante, tá? Que eu acho que pode cair como uma das alternativas também da prova de vocês, que é a autoridade policial, e sempre que fala da autoridade policial, a gente está falando de quem? Do delegado, né? Sempre que aparecer a autoridade policial, é o delegado de polícia, tá? Essa é a autoridade policial. Né? Federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente no caso de inquérito instaurado. Não é no caso de investigação, não é no caso de verificação de procedimento de informação, não é no caso de inquérito civil, não, também, tá? Tem que ser um inquérito policial instaurado, no caso de inquérito instaurado. Vai aparecer assim, igualzinho tá aqui na letra da lei, se cair na tua prova. Então, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Ele pode ser requerido pela autoridade policial. Beleza? Essa parte aqui é importante que você leia, mas eu não vou ler tudo aqui para você. Mas essa aqui é muito importante. Esta aqui é extremamente importante, que a falta constitui falta grave. Falta grave. Eles vão colocar lá que constitui falta média. Não, constitui falta grave a recusa ao condenado submeter-se à identificação do perfil genético, que é o que está neste artigo 9º, né, que a gente viu antes ali. Beleza? Aí, lógico que essas coisas aqui são importantes, né? O que é assistência, né? Assistência será o quê? Material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, né? Às vezes você acha que o preso não tem assistência religiosa, acha que ele não tem educação lá dentro, o que a lei prevê é que ele tenha, né? Se não tem na penitenciária, o Estado deve fornecer, né? E aí para baixo vai falar o que é assistência material, né? Assistência material é alimentação, vestuário, instalação higiênica, né? E a gente vai descendo, e vai ver que aqui fala sobre o ensino. O ensino do preso é obrigatório, né? No caso de primeiro grau, né? No caso, o ensino de primeiro grau é obrigatório, tá? Não vai, eles trocam aqui e colocam o ensino de segundo grau, tá? Ou colocam o ensino médio, né? O ensino de primeiro grau seria o nosso ensino fundamental, né? Ensino fundamental. Fundamental. Mas vai aparecer na prova, se aparecer na prova, vai aparecer assim, exatamente assim, né? E eu chamo a atenção para você que o ensino de primeiro grau é obrigatório. Que mais? Pode ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, aqui eles colocam somente públicas, não, pode ser, a atividade educacional pode ser com entidade pública ou particular.
Vamos descendo. Assistência social, amparar para o retorno à liberdade, tudo bem, tranquilo, né? Aqui, ó, isso aqui é importante, né? A gente vive em um estado laico que não obriga você a ter religião, que não adota uma religião oficial, né? Dá um golinho no galão d'água aqui para hidratar. E fala aqui que nenhum preso será obrigado a participar de atividade religiosa, beleza? Essa definição aqui, pessoal, extremamente importante para a sua prova. A definição de quem é egresso, tá? Quem é egresso? Egresso tá aqui embaixo, a definição dele, ó. Egresso é o liberado definitivo pelo período de 1 ano da saída do estabelecimento prisional. E também o liberado condicional. Liberado condicional é quem? Quem está em liberdade condicional, né? Quem tem lá o livramento condicional. Durante o período de prova. Esse período de prova é o período que o sujeito está lá em liberdade condicional e está, digamos assim, sendo observado e cumprindo alguns requisitos que são impostos a ele para que a pena dele seja extinta, né? Então, o sujeito liberado definitivo por 1 ano e o liberado condicional durante o período de prova são considerados egressos. Essa definição cai demais, tá? Por que eu fiz um bisuzinho aqui? Eu coloquei aqui um gresso. Eu fiz um bisu aqui. Eu coloco aqui, ó, um gré, e aí eu coloco aqui 2 S. Um gresso. Sabe por quê? Porque você vai lembrar que é o liberado definitivo por um período de 1 ano. E esses 2 S aqui é para você lembrar que por 2 meses aqui, ele vai ter concessão de alojamento, alimentação, se necessário, né? Se ele precisar, tá? E aí eles trocam isso aqui, colocam por 3 meses. Normalmente, sabe o que eles colocam? Colocam por 6 meses, né? E são 2 meses. 2 meses que ele vai ter aí uma colherzinha de chá, tá bom? Os 2 S servem para lembrar isso também, e serve que é contado a partir da saída, tá? Porque eles trocam esse saída aqui por outra palavrinha que não lembro qual é agora, tá? Mas eles trocam também. Você tem que lembrar que é 1 ano a partir da saída, beleza? Vamos lá. Acho que eles colocam 1 ano a partir da extinção da pena. Não, é 1 ano a partir da saída do estabelecimento prisional, tá? Então, eu estou muito preocupado com isso aqui, pessoal. Grava muito bem isso aqui. Isso aqui é uma questão muito fácil de cair. O artigo 9º também, né? O trabalho do preso não está sujeito a CLT. Não está sujeito a CLT, tá? Remuneração do preso, 3/4 salário mínimo. Beleza? Trabalho tem finalidade educativa e produtiva, né? Tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. Por quê? Porque são pena, na verdade, tá? Essa prestação de serviço à comunidade, quando acontece, ela é uma pena, é uma pena restritiva de direitos, é uma espécie de pena restritiva de direitos. Tá bom? O condenado, pessoal, está obrigado ao trabalho, tá? Isso aqui não significa que ele tem trabalho forçado. Trabalho forçado seria você obrigar o cara lá na paulada a trabalhar, né? Isso é bem diferente. Ele é obrigado ao trabalho. Se ele não trabalhar, ele comete falta grave, né? E aí o sujeito vai ter uma anotação que vai prejudicar a progressão de regime dele, né? Tá? Então, lembra que ele é obrigado ao trabalho, mas isso aqui não significa que ele tem trabalho forçado, porque o trabalho forçado não pode, né? Trabalho forçado não pode. Não pode, beleza? Não pode trabalho forçado. Não pode, beleza? Preso provisório não é obrigado a trabalhar e nem o preso político. O preso político e o preso provisório não são obrigados a trabalhar, beleza? Então, aqui já está anotado que constitui falta grave a recusa dos presos que são obrigados, que é o condenado, né? O condenado, ele é obrigado ao trabalho. Tô fazendo uma zona de risco aqui, né, pessoal? Mas isso aí mesmo, isso aí. Aí fala aqui que os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada, mas tem que trabalhar. Não é que eles não precisam trabalhar. Eu já vi cair em prova que o maior de 60 anos não precisa trabalhar. Não, ele pode solicitar ocupação adequada à sua condição, à sua idade, tá? Jornada de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas diárias. Eu tenho um soninho aqui. Vamos lá. Segue o baile. Levanta, tapa na cara,
E vamos continuar. Aqui eu fiz a marcação aqui que é dispensa, né? Às vezes eles trocam, colocam inexigível aqui. É bom que você leia. Trabalho externo é muito importante. Trabalho externo é muito importante você saber que em regime fechado pode ter em serviços em obras públicas e também entidades privadas, porque eles colocam que não pode ter entidade privada. Fala aqui que pode ter também entidade privada. Você vai pensar assim, porra, o cara tem regime fechado, trabalhar em entidade privada? Sim, ele vai com segurança, vai com escolta e daí trabalha lá, entendeu? O limite máximo do número de presos é de 10% do total de empregados na obra, cai pra caralho, cai demais em prova. Trabalho externo, somente autorizado pela direção do estabelecimento, não é pelo juiz, é pela direção do estabelecimento. Dependerá de aptidão, disciplina, responsabilidade e o cumprimento de 1/6 da pena. E aí eu coloquei aqui para você não esquecer, trabalho externo com X de 1/6, porque isso aqui cai. Eles vão trocar por 2/3, por 1/3, por 1/4. Não trabalho externo, vamos escrever aqui o externo, trabalho externo, 1/6, né? Sexto. 1/6. Tá? Trabalho externo, então, de 1/6 aqui. E aí a revogação, se praticar fato definido com crime, não quer dizer que ele praticou o crime, é um fato definido com crime, cometer falta grave e comportamento adequado, né? Caramba, velho. Tomar mais café, hein? O professor não tá dormindo, aí acontece essas coisas aí. Esta parte cai muito, tá? Pessoal, não tem como eu ficar lendo para você tudo isso aqui. É importante que você leia o artigo 39, tá? Comportamento disciplinado, dever do preso, comportamento disciplinado, obediência, servidor, com todo mundo ele tem que ter obediência, constitui falta grave, isso aqui é desobediência, trabalho, né? Conduta oposta à fuga ou subversão da ordem, indenizar a vítima, indenizar o Estado quando possível, né? Higiene, conservar os objetos pessoais. Quais são os direitos? Direitos. Impõe-se a todas as autoridades respeito à integridade física e moral, não é somente física, e moral, tá? Constituem direitos do preso, alimentação, vestuário, atribuição de trabalho. Então você vê que o trabalho, ao mesmo tempo, é um dever e um direito do preso, né? Previdência social, ó, o sujeito tem previdência social, velho, você tem ideia? Tem ideia? O cara tem direito à previdência social quando ele trabalha, tá? Proporcionalidade da distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação. Visita do cônjuge, da companheira e parentes amigos em dias determinados. Esses dois aqui podem ser suspensos, tá? Tem mais uns aqui, tem mais um aqui, ó. Contato com o exterior através de correspondência. Esses direitos ali podem ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor. Não precisa o juiz falar, tá? Ato motivado do diretor, beleza? Leia tudo isso aqui que é importante demais, importante demais. A LEP não fala em visita íntima, tá? Então não constitui um direito à visita íntima, constitui um direito à visita, mas não é a visita íntima. Muitas coisas confundem isso aqui, muitas pessoas esquecem disso aqui, que o preso tem direito a chamamento nominal, tá bom? Chamamento nominal, ele pode exigir que você chame ele pelo nome dele. Fala, Gerisvaldo. Nunca vi isso aqui na vida real, tá? Normalmente você não tem como saber o nome dos presos, então você chama ele por... Você não vai chamar ele pelo número, você vai chamar ele de interno, sei lá, a LEP chama de preso. Então, em tese, eu posso chamar de preso também, né? Disciplina, né? Olha o princípio da legalidade na LEP aqui, né? Olha isso aqui que cai pra caramba. Vedada a cela escura, vedada a sanção coletiva, cai demais. Isso aqui cai pra caramba, galera, ó. A falta tentada constitui falta consumada já, não importa. Tentou fugir, vai ser falta grave. Pô, mas ele nem fugiu, ele só tentou, não importa. A tentativa é punida com a sanção da falta consumada, tá? E olha só, as faltas da LEP aqui, ó, são só as graves, tá? A legislação local que especifica as leves e médias, tá? A gente tem falta leve, média e grave, né? A LEP vai falar das faltas graves. Olha que legal, coloquei em vermelho porque isso aqui cai pra caramba. E aqui a gente tem
aquele negócio lá de recusar-se ao procedimento de identificação do perfil genético, que é de 2019, e pode cair, tá? Aqui fala da falta grave em relação à pena restritiva de direitos, que é uma das espécies de pena lá do Código Penal, né? Que tipos de pena existem no Código Penal? No Código Penal a gente tem pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e temos a multa. São esses 3 tipos de pena, os únicos tipos de pena que tem lá no Código Penal. Dentro da pena restritiva de direito tem vários tipos de pena restritiva de direitos, né? Dentro da pena privativa de liberdade nós temos o quê? Lembra lá? Reclusão, detenção e prisão simples, né? Prisão simples. São espécies de pena privativa de liberdade. Na verdade, a prisão simples está na Lei de Contravenções Penais, tá? O artigo 52 é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Sofreu modificações do pacote anticrime e é um artigo... Galera, o artigo 9º e o artigo 52 são os artigos mais cotados para cair na sua prova, tá? Artigo 9º, artigo 52 da LEP, tá? São os mais cotados. A definição de egresso também é muito importante. Egresso. Não sei porque o examinador ama a definição de egresso, tá? Então, artigo 9º, artigo 52 são os mais cotados para cair na sua prova, beleza? Também é importante o artigo 50 por causa das faltas graves, tá? Beleza? Mas os que eu mais aposto mesmo é o 9º, o 52, que vai falar do RDD, né? A prática de fato previsto como crime doloso, e eles trocam aqui e colocam culposo, é doloso. Tu viu que a gente não viu nada culposo aqui ainda, só fala em doloso. Constitui falta grave. E quando ocasionar, ó, não é sempre que vai causar o RDD. O RDD só vai caber quando essa prática de fato previsto como crime doloso ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, tá? E sujeita quem? O preso provisório também entra aqui. Condenado, nacional ou estrangeiro. Eles colocam aqui que é só nacional, estrangeiro também entra. Né? Ao quê? Ao chamado RDD. Tá? Esse aqui é o famoso RDD. Vou apagar aqui para não ficar cheio de coisa, você conseguir pausar o vídeo e ler isso aqui muito pausadamente, anotar num papelzinho bem bonitinho, tudo isso aqui. Faz tabelinha, costuma trabalhar assim, ó. Acostuma trabalhar aqui, o que é o RDD? Né? Costuma trabalhar assim, para você decorar a lei, ó. RDD, ó, fato. Não é crime doloso, não é a prática de crime doloso. Porque a gente só vai saber que é um crime doloso, que ele cometeu o crime de verdade, depois que ele é condenado. Enquanto ele não foi condenado, ele praticou um fato previsto como crime doloso. Você entende isso? Você só pode falar que alguém cometeu um crime depois que ele é definitivamente condenado. Antes disso, você pode falar que ele cometeu um fato previsto como crime doloso, mas não que ele cometeu um crime doloso, porque para ser crime doloso tem que ser comprovado, tá bom? E é comprovado através do quê? De um processo, de um julgamento. E lá vai, pedrada, beleza? Então, ele cometeu um fato previsto como crime doloso. Fato, vou colocar aqui, crime doloso. Doloso, né? E aí, vou colocar um maisinho, subversão da ordem. Vou deixar só assim, tá bom? Não precisa mais que isso, né? Não precisa mais que isso. Subversão da ordem. E aí a gente coloca aqui, ó, nacional, estrangeiro, né? Esqueci de colocar, mas pode ser aqui embaixo mesmo, aqui, ó, provisório ou condenado. Ou condenado, né? Então a gente já sabe que cabe para todos eles, ó. Aí tu tem um artigo, olha o tamanho desse artigo. Olha o tamanho que tem esse artigo. Aí você fez isso aqui. E aí você tem todo ele resumido. O que é o RDD? Ah, fato preso com... o preso praticou um fato preso com crime doloso aqui, né? Ah, tem que causar aqui, ó, tem que ter essa subversão da ordem. Tem que lembrar que cabe estrangeiro também, não é só nacional. E para preso provisório também. O preso provisório pode ir para o RDD. Ó, que legal. Pronto. Você acabou de ler um artigo na velocidade da luz aqui, tá? A gente tem também aqui, pessoal... Eu cliquei errado. Peraí. Sobe aqui.
Vamos diminuir. E aqui, pessoal, vem uma parte muito importante, cara. Galera, isso aqui foi tudo modificado pelo pacote anticrime, meu. Tudo foi modificado pelo pacote anticrime. Isso aqui vai cair na tua prova, cara. Eu não quero falar vai, porque a gente fica assim, nossa, daí eu erro. Mas eu tenho que falar para você, eu tô vendo aqui na minha bola de cristal, e isso aqui tem uma probabilidade gigantesca de cair nessa prova, tá? Porque mudou, tá? Então, agora a duração máxima, antes era 360 dias. Agora é até 2 anos a duração da RDD. E aqui, ó, fala expressamente que pode ter repetição, pode renovar por nova falta grave, tá? A gente tem o recolhimento em cela individual do sujeito no RDD. Não vai ter alojamento coletivo no RDD. As visitas não são semanais. As visitas aqui são quinzenais. Por quantas pessoas? 2. Realizada instalação para impedir contato físico. Não pode ter contato físico no RDD. E passagem de objeto, né? Então vai ter lá um parlatório, é vedado com vidro, né, galera? Tem um vidrão assim, ó, e eles falam pelo telefonia, igual se viu nos filmes americanos. É assim mesmo que funciona, né? Por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, né? A pessoa da família, então, não precisa de autorização judicial, mas um terceiro precisa de autorização judicial para ter visita. Essa parte que fica tranquilo. O que vai cair para você é isso aqui, ó. A duração, 2 anos, que pode ser repetido, eles podem colocar lá que não pode, mas pode ser repetido, né? Cometeu fraude de novo, vai ser repetido. Quinzenal, 2 pessoas e a duração de 2 horas. E uma que eles vão adorar é isso aqui, ó. Já volto aqui em cima, ó. É isso aqui. Cadê? Tem uma disposiçãozinha. Ah, aqui, ó. Isso aqui, ó. Eles vão gostar de cobrar. Que se durante 6 meses ele não recebe visita, ele pode ter visita, né? Por contato telefônico, que é gravado, será gravado, com uma pessoa da família, por 2 vezes por mês, né? Aqui não fala quinzenal, né? Fala 2 vezes por mês, né? De pessoa da família. Uma pessoa da família. Fala 2? Não. Uma pessoa da família. Lembra que a visita lá em cima, presencial, né? Por parlatório lá e tal, né? Sem impedir contato físico e tal. É quinzenal. Por 2 pessoas. Aqui é visita por telefone, né? Não é visita, é contato telefônico, né? Contato telefônico, que é gravado por uma pessoa 2 vezes por mês, né? Então, uma pessoa, mas olha como a gente trabalha um parágrafo aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Tadinho não recebeu visita, ó. Quer ver? Eu vou fazer assim, ó. Não recebeu visita, né? Não recebeu visita. Tá abandonado. Às vezes acontece muito isso aqui, o cara tá preso no Rio Grande do Sul e a família dele é lá do Nordeste, ele não vai receber visita. Então, o tadinho tá aqui abandonado, triste pra caramba, chorando, né? E aí, porque faz o quê? Faz 6 meses que ele não recebe visita. Aí ele vai poder ter contato telefônico, né? E a gente pode fazer aqui um telefone daquele mais bonito que existe. O telefone aqui, ó. E aí a gente faz uma flechinha e vai colocar aqui uma pessoa, 2 vezes no mês, 10 minutos. 10 minutos. E aí, para gravar melhor, como é que a gente faz para gravar bem, né? Quando a gente quer gravar bem, a gente utiliza outros elementos do seu cérebro, elemento visual aqui, ó. Assim você interage com o seu material. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você sabe assim, ó. 1, 2, 3. Quanto equivale aqui? Esse tempo aqui, ó. Equivale a 10 minutos, né? Olha aqui, ó. 10 minutos, né? Aí você fez isso aqui, ó, quando é que você vai esquecer na sua vida? Nunca mais. Se você fizer um bilhetinho desse aqui, fizer um caderno da lei seca com a sua letra, você nunca mais vai esquecer, tá bom? A gente tem que tentar utilizar o máximo de elementos quando estuda, pessoal. A leitura é um estudo passivo,
você tem que transformar ela em estudo ativo. Isso aqui não leva tempo para fazer. Se você está achando que leva tempo, tempo leva se você tiver que ler 10 vezes isso aqui porque você não gravou na primeira vez. Você faz uma vez isso aqui e depois nunca mais precisa ler a LEP. Você vai ler só o seu materialzinho. E olha o tempo que a gente leva para ler tudo isso aqui, né? Olha o tempo que a gente leva para ler e entender isso aqui. Depois que você leu e entendeu uma vez, você bota aqui, ó. Não recebeu visita, é até legal botar aqui, ó, 6 meses aqui, ó. Não recebeu visita em 6 meses? Ponto de interrogação. Não recebeu visita em 6 meses? Tadinho. Gente boa. Tadinho, né? A família não vem visitar porque ele é muito gente boa, né? Aí ele vai ter direito a um contato telefônico com uma pessoa 2 vezes por mês, 10 minutos, tá bom? Vamos lá para cima e vamos ver quais os outros requisitos, quais as outras características da LEP, né? Do RDD. Né? Direito ao preso à saída da cela por 2 horas de banho de sol. 2 horas de banho de sol. Lá no decreto, puta, é decreto, não é uma resolução, né? Na resolução 14/94, pessoal, a resolução 14 lá que fala dos presos, regra mínima de tratamento de preso, né? Essa resolução vai falar que ele tem direito a 1 hora, se não me engano. 1 hora, exercício físico e tal, tá? Cuidado com isso, a resolução fala em 1 hora, a LEP fala em 2 horas, tá? Para banho de sol, em grupos de até 4. Isso aqui para cair é top. Ixi, o examinador vai olhar isso aqui, juro para você, ele vai olhar esse RDD e é uma questão sai daqui, cara. Uma questão sai daqui, não é possível. Se o cara não fizer uma questão daqui, ele é muito bonzinho. Ou não, né? Porque eu acredito que esse aqui é um prato cheio de questões. Muito prazinho, muito nomezinho e tal, né? Então, direito preso à saída por 2 horas para o banho de sol. Ele está na RDD, ele pode sair 2 horas para o banho de sol. Em grupos de até 4 presos. Aí, olha o que o legislador escreve aqui, velho. Eu queria entender isso aqui. Olha se tem lógica. 4 presos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, sol, né? Solzinho aqui, ó. Vamos fazer amarelinho aqui, ó. Vamos imaginar o fantástico mundo de Bob do legislador. Fantástico mundo de Bob do legislador é a melhor definição para esse artigo aqui. Olha aqui. No fantástico mundo de Bob do legislador, então, o preso em RDD, que é um preso que comete faltas graves, né? Ele cometeu um crime, um fato previsto como crime doloso, né? Sol aqui tá sol muito feliz aqui, né? Sol tá feliz. E aí o preso, né, ele vai poder sair então por 2 horas. 2 horas de banho de sol, né? Pô, que beleza, o cara tá numa boa aqui, ó. Tá aqui, ó, tranquilão aqui, ó. Perna pro ar, tomando um banho de sol aqui, ó. Tá tranquilão. 2 horas. E só pode ter 4 pessoas, né? Só pode ter 4 pessoas. 4 pessoas juntas. 4 pessoas deitadas juntas aqui, então, né? 4 pessoas. Olha, que legal. 4 pessoas, então 2 horas. 4 pessoas. No máximo 4 pessoas. E aí, o que o legislador falou aqui, muito esperto ele, né? Muito, pô, inteligente, né? Não menospreza a sua inteligência, mas eu acho que ele não entende nada de sistema prisional. Porque ele falou que, ó, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Legal, muito legal. Pô, legal, porque você vai evitar que os sujeitos combinem crimes e infrações criminais. Tranquilo. Tá bom, legislador, mas eu te pergunto, você pega um preso de uma facção e coloca junto com o preso de outra facção, então? É isso que você quis dizer? Eu vou pegar um preso aqui do PCC e vou colocar junto com o preso do Comando Vermelho? Vou pegar um preso, eu não sei qual a situação dessas 2 facções hoje, usei de exemplo, que são as facções mais conhecidas, mas vou pegar preso de facções inimigas e colocar junto? Não tem como, tá? Na prática, isso aqui é lei morta, tá? É lei morta, porque como é que tu vai colocar presos que não são amigos juntos, né? Hoje em dia, pessoal, para tu achar um preso que não é faccionado, é muito difícil, porque eles são cooptados dentro das penitenciárias. Ele entra na penitenciária e já é, assim, no estado, tudo bem que talvez não, né? Mas nas federais não tem preso que não tem facção. É muito difícil ter um preso que não tem facção. E aí, como é que tu não vai colocar 4 presos do mesmo grupo criminoso junto? Não tem como. Ele vai mentir para você que não é de grupo criminoso nenhum, mas ele é. No fim das contas, ele é. Então, essa letra de lei aqui é meio louca, né? O examinador quer que você... O legislador quer que você coloque presos
que não se conhecem, então, juntos, que são de facções diversas, é estranho, né? Coisas assim que na lei é muito bonito de ver, mas na prática não é bem assim para você fazer. Você bota dois caras inimigos junto, você vai ter que entrar com um carrinho de mão para juntar um deles, né? Porque só sai um inteiro, tá? Então, pessoal, entrevistas sempre monitoradas, né? Exceto as com o defensor, tá? Tem que lembrar que o defensor tem direito à entrevista reservada, tá? Instalação equipada para impedir o contato físico, passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, por exemplo, nas unidades federais, a gente sabe que é tudo monitorado. Tudo monitorado, inclusive nos estados, deve ter muitos estados que são monitorados, que os presos são monitorados, e porque tem autorização judicial para isso, tá bom? Porque muitas vezes o causídico, né, causídico advogado, infelizmente faz parte de esquemas aí criminosos também, e uma forma de se evitar é monitorando as conversas dele, né? Infelizmente, né, pessoal, isso existe, e existe gente boa e ruim em qualquer classe, né? Dentro de qualquer classe, dentro da sua classe, infelizmente, você sabe que você tem que saber que vai existir de qualquer um. Se virar GPEM, se virar policial, se virar o que for, em qualquer lugar existem pessoas mal intencionadas, tá bom? Participação e audiência, preferencialmente por videoconferência, tá? E aqui tem a tabelinha resumida. Eu sugiro que você... travou. Aí. Sugiro que você anote essa tabela, que você faça um print da tela, pausa o vídeo e faz um print. E aí, bora lá. RDD também cabe para preso provisório, nacional estrangeiro, já foi visto isso aqui. Que apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou sociedade e sob os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa. Organização criminosa é uma coisa, tá? 4 ou mais pessoas ou caráter transnacional. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas, crimes do Código Penal, né? Ou milícia privada, definição está lá no Código Penal. Independentemente da falta grave. Entendeu? Então, nesse caso aqui, não precisa estar presente os requisitos do 52. Quando recaem sobre o sujeito suspeitas de que ele integra uma organização criminosa, uma associação criminosa, uma milícia privada, a milícia privada está lá no Código Penal também, tá? Ele será submetido ao RDD, independentemente da falta grave, tá? E também, quando ele tem um alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento, você sabe que é um preso que, se entrar em contato com os outros, vai matar os outros presos. Tem preso que é muito violento, extremamente violento, e não pode nem ter contato com os presos, porque volta e meia vai dar alteração, tá? A gente pode abrir aqui e ver o CP. Eu vou colocar aqui para você a associação criminosa. É um crime importante para você saber. Na verdade, não é crimes do Código Penal, aqui são crimes, né? Crimes. Cometer crimes. Então, não pode ser contravenções penais, tá? Associação criminosa, associarem-se 3 ou mais pessoas, né? Para o fim específico de cometer crimes, tá bom? O que é crimes do Código Penal é a constituição de milícia privada, que está aqui embaixo, tá? Esses crimes são os crimes contra a paz pública, tá? Incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, constituição de milícia privada, são importantes para a prova, tá bom? Constituição de milícia privada vai ter uma progressão de pena diferenciada na letra, tá? E a constituição de milícia privada é para crimes previstos neste código, ou seja, os crimes cometidos por ela. Para constituir uma milícia privada, tem que ser crimes do Código Penal. E a gente tem as penas bem diferentes aí, né? Associação criminosa tem 1 a 3 anos, milícia privada 4 a 8, tá? Vamos lá, voltamos. Vamos terminar aqui, daí a gente faz uma pausa, tá? Pessoal, esse aqui é um artigo que eu acho que é bem interessante, pode cair para vocês também, tá? Liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ó, 3 hipóteses, 1, 2, 3, ou a quarta hipótese, tá aqui, ó, quarta hipótese,
atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. O regime disciplinar diferenciado, o RDD, será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. E aí, se você está estudando para a SUSEP, comece a estudar, continue estudando para o DPEM federal também, né? Apesar de que o plano de carreira da SUSEP está hoje muito bom, muito bom. Tem que ver se vale a pena sair para o DPEM federal hoje ou se vale a pena você ficar de boa na lagoa, tá? Depende do que você quer em relação à carreira. Talvez você queira sair para PRF, PF, quer virar, ir para outro cargo, quer ficar de boa na lagoa, abrir uma empresa, fazer alguma coisa, sei lá, empreender, dar aula, né? Você analise aí. Mas, com essa disposição aqui, a tendência é que nós teremos mais estabelecimentos prisionais federais, né? Tranquilo? Parágrafo 4º vai falar que o RDD pode ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, né? Então, ele começa lá com até 2 anos, né? A gente tem no início aqui, ó, duração máxima de até 2 anos. E aí, ele pode ser prorrogado, né? Então, é 2 mais 1, e assim segue, né? Pode ser prorrogado. Desde que existem indícios de que o preso 1, 2, opa, não tem 3, 1 e 2, continua apresentando alto risco ou mantém vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou ministro privado, tá? E aí você dá uma lidinha aqui, tá? Não adianta você pegar só essa aula minha, não, tá? É bom que você pegue e leia bem e faça esse esqueminha aqui, ó, essa brincadeira que eu fiz aqui, num papelzinho, porque eu acredito muito numa questão daqui, tá? A gente vai fazer um intervalo e já volta.